Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, né, que vão estar aí conosco na live, mais um sábado. Somos gratos a Deus por este dia que fez o Senhor Jesus, né? E nós aqui estamos mais uma vez, eu e o irmão Luiz, estamos aqui para fazer mais uma live, né? Essa live, a qual com certeza tem nascido no coração do Senhor nosso Deus. E na maneira do possível nós estamos aí para estar fazendo a obra a qual Deus tem determinado. Já conosco o nosso professor Luiz Filho, né? Uma bênção do Senhor Jesus. E nesta noite mais uma lição que nós vamos estar estudando, né? Estudando mais uma lição. E você que vai estar conosco nessa live, você é o nosso convidado especial para estar conosco, e Deus com certeza só tem a nos ajudar e nos abençoar. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, hoje sábado 9, né, irmão Luiz? É isso, né? 9 de março de 2024, né? Esse dia que fez o Senhor Jesus. Estudando mais uma lição maravilhosa que hoje o irmão Luiz com certeza tem muitos comentários, né? Vai pegar a lição da semana passada que falou sobre o batismo nas águas, e essa semana sobre a Santa Ceia do Senhor, não é? Então é uma lição, e isso é uma lição que ela une uma com a outra, não é? E a gente vamos estar aprendendo nesta noite. Irmão Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Severino, a paz do Senhor a todos os ouvintes. E o senhor com certeza passou uma semana maravilhosa, né? Amém, na presença do Senhor. Glória a Deus. Irmão Luiz, então está aí com o Senhor, né? Mais uma oportunidade de nós estarmos aprendendo mais uma lição. Amém. Nós estamos na lição número 10, né? A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E talvez você já tenha ouvido falar muito sobre ceia do Senhor, mas vamos tentar trazer para uma abordagem prática, né? Para que a gente não aprenda sobre a ceia do Senhor tudo aquilo que você já ouviu, mas que você tenha uma perspectiva de esperança, de fé aumentada, né, em relação à ceia do Senhor. Por que ordenança? Por que é tão bom de cumprir? Por que é tão gratificante? Traz tanta alegria ao coração? E a gente vai encontrar essa lição, a nossa leitura, ela vai se encontrar em 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, e nos diz assim: Nisto, porém, que vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais, no lugar não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido para vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o meu cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes nesse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come esse pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Amém. Glória seja dada o nome do Senhor. Então está aí, meus queridos irmãos, a lição, ou a leitura, não é, da nossa lição desta noite, em que nós vamos estar aí abordando, não é? Meus queridos irmãos, queremos também agradecer a Deus, não é, pela oportunidade que o Senhor ele tem nos dado, né? E nós podemos estar aqui mais uma vez na live Celebrai, junto com você que já está aí conosco. E Deus, com certeza, nesta noite, Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós. Vamos estar orando, lembrando dos nossos irmãos, aqueles que estão nos hospitais, os que estão nos presídios, os que estão aí nas ruas, não é? Orar pela família, para que Deus possa continuar ajudando e abençoando a família. Orar pelo nosso país, para que o Senhor possa estar ajudando também todos aqueles que têm responsabilidade aí de estar cuidando, não é? Seja do país, do estado, do município, não é? E Deus com certeza Ele tem uma palavra, não é, nesta noite para você, através de um louvor e através aqui da nossa live Celebrai, adorando em todo o tempo. Meus queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, lembrando ali do nosso presbítero José Santo, ali que está em João Pessoa, né? Os nossos irmãos ali de Nova Esperança, cada um dos nossos irmãos, as irmãs ali de Nova Esperança, Poço Comprido, Chão do Relógio, Paquivira, o nosso diácono irmão Zé Maria, que amanhã está completando mais um ano de vida, que Deus continue abençoando. Também ali o nosso presbítero ali em Pirauá, né? Os nossos irmãos ali em Pirauá, todos os nossos irmãos, presbítero Arlindo, e aqui em Macaparana, todo o ministério da casa do Senhor, né? Todos os pastores aí, de todas as denominações, para que Deus possa continuar ajudando e abençoando a cada um dos nossos irmãos. Oramos ao Senhor. Bendito e eterno Pai, querido e amado Deus, dê da sua graça, da tua misericórdia, meu Deus, nesta noite, Senhor, cada nome aqui que nós citamos, meu Senhor, aqueles que estão ali nos hospitais, nos presídios, nas ruas, a família, Senhor, meu Deus, sei com o nosso país, vai ajudando, Senhor, cada homem daquele que tem responsabilidade em cuidar da nação, seja o presidente, os governadores, prefeito, deputado, senador e ministro, todos eles, que o Senhor possa estar ajudando, orientando, que eles possam estar fazendo o melhor em prol da nossa nação. Nesta noite também te pedimos pelo servo do Senhor, o nosso irmão Luiz, que vai mais uma vez estar dando esta lição. Amém, que o Senhor possa estar ajudando e abençoando ele, a sua família, a minha família, a nossa família, a família da live Celebrai, adorando em todo o tempo. Vai ajudando e abençoando a cada um. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dado o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos estar aí escutando alguns louvores, não é? E a lição desta noite tem muito para estarmos aí aprendendo, né? Escuta aí esse louvor, sempre colocamos na nossa live. Wagner Santos, né? Nosso irmão Wagner Santos, sou um dos 10, que você possa estar aí sendo grato a Deus, não é, por tudo quanto Ele tem feito na tua vida. Glória a Deus. Lembrando que Jesus é bom e Deus Ele é fiel. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece?
Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim, ó. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Quero ver você cantando. Este é o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Aleluia. Fica comigo. Só para ti, oh meu Deus, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixa tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos cantar bem forte. Não vai embora, fica, Pai, fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor.
servir, ó meu Senhor. Diga comigo do fundo do coração assim, ó. Mas não vá embora. Não vai embora, Pai. Fica, Jesus. Fica aqui. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, graças a Deus, não é? Porque Jesus, ele tem estado conosco nesta jornada. E nós possamos assim confirmar no nosso dia a dia, não é? Com a nossa família, com os nossos filhos. E se por acaso vier acontecer alguma coisa, né, que muitas das vezes entristece-nos, mas é a permissão de Deus, não é? Sabemos que nós somos humanos e a gente nos entristecemos, nos alegramos, não é? Mas damos graças a Deus, porque aqueles moços que estavam com aquele problema, esse hino, ele não é mais do que uma mensagem para cada um de nós, não é? E 10 moços que estavam ali com um problema muito sério, receberam a benção, mas só um que veio agradecer. Então nós somos gratos, não é? Eu com certeza sou grato, o irmão Luiz que aqui está, tem muito se esforçado para estar aqui nessa live. Outros irmãos que têm passado por aqui, têm coordenado, têm organizado, né? E somos gratos a Deus todos os dias das nossas vidas, né? Então, o dia como hoje, depois de um dia de trabalho, depois que você trabalhou o dia, você saiu do trabalho, você que está em casa ou está vindo, né, do trabalho para casa, você que já tomou o seu banho, que já jantou, né, e que está nos dando a oportunidade de estar conosco. A live que tem sido uma bênção, né, tem alcançado aí não somente o nosso estado aqui em Pernambuco, mas tem alcançado outros estados, né? E nós ficamos felizes, porque o Senhor Jesus é quem tem feito isso. Nós não fazemos nada, somos somente vaso, e que o Senhor com certeza ele está se utilizando e nos usando. Deixar o microfone da live Celebrai para o irmão Luiz, está aí dando os agradecimentos, você que tem feito já o seu comentário aí na nossa live Celebrai, né? E o irmão Luiz, cada nome que possível for ele alcançar, ele vai estar aí mandando um alô para você e agradecendo por você estar conosco aí na live Celebrai. Irmão Luiz, é com o Senhor. Amém. Sejam sempre bem-vindos, irmãos. Temos aí várias pessoas conosco de vários estados. E se você quiser fazer o seu comentário, deixar a sua sugestão, pode fazer. Estamos aqui para adorar o Senhor e crescer juntos, né? O irmão Jaime Fernando, ele está lá em Salvador, manda a paz do Senhor Jesus e deseja que Cristo esteja sempre com todos nós. Amém, meu irmão. O irmão Joaquim Uchoa, ele está lá em Fortaleza, no Ceará. Também pede oração por ele e por Viviane, né? E Gabriel também. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Estaremos sim orando por todos vocês, meu irmão. O irmão Janilson Silva, né? Ele está mandando aqui a paz do Senhor Jesus e com muito carinho, com muita atenção. Que Deus abençoe o irmão Janilson, que seja abençoado também. E a nossa intenção aqui é adorar a Deus e trazer para a nossa vida aquilo que a gente tem de melhor da palavra de Deus. Ainda temos aqui a participação do irmão Miguel Silva, também a irmã Núbia Nascimento, está dando glória a Deus, aleluia, que o Senhor abençoe a vida da irmã Núbia. E todos os irmãos aqui que nós já estamos, faltou uma, a irmã Vanilda, José, passar aqui dizendo a paz do Senhor para todos os irmãos e também desejando que Cristo seja conosco. Que Deus nos abençoe, fique conosco. Nós tentamos trazer uma abordagem nova, diferente, dentro da palavra de Deus, para que a gente possa aplicar na nossa vida através da live. Amém. Amém, glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a Deus, né? O nosso irmão Aurino, né? O senhor falou em Aurino aí? Falei não. Nosso irmão Aurino, né? Ele também está conosco aí na live Celebrai, adorando em todo o tempo. Somos gratos a Deus pela vida do servo do Senhor, que está se aproximando o dia do nosso irmão Aurino aí, está conosco aqui na cidade, né? Na terrinha.
como eles falam, né? Que Deus continue abençoando o senhor irmão Aurino e a toda a sua família. Somos gratos a Deus, não é? Grato a Deus, não é? Porque sempre o Senhor tem estado aí conosco na live Celebrai, adorando em todo o tempo. Queremos agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão Lenilton, né? A irmã Mazé, mas ali enchendo o relógio, nosso diácono, irmão Lenilton, que Deus continue ajudando, irmã Mazé, seus 2 filhos, né? E nós somos gratos a Deus pela vida dos servos do Senhor, que sempre também estão conosco aí na live Celebrai, adorando em todo o tempo. Nosso irmão Aurino, ele mandou um amém aí, né? Aquele... Não tinha aparecido, não. Não tinha aparecido. Mas agora apareceu, né? Agora tá aqui. Seja bem-vindo. Amém, amém. Então, Deus é bom, né? Deus é bom e é maravilhoso. E a gente continua aí na live Celebrar, adorando em todo o tempo, escutando esses maravilhosos louvor. O cantor Evaldo Souza, né? Por que parar? Ou por que parares? Que Deus continue ajudando a cada um de nós, dando força, que a gente não podemos aí parar por nada desse mundo. Porque Jesus é bom e Deus é fiel. Porque sofrer se existe solução para o teu viver. Porque chorar, irmão, se Jesus Cristo está com você. Não desanime por maior que seja a tribulação. Se Jesus Cristo está com você, por que temer, irmão? Na batalha te faz vencedor. Não te preocupes, do seu lado está. Quando ele chega faz a tempestade e o mar se acalmar. Por que parar se tu podes prosseguir? Por que chorar se Jesus pode sorrir? Ele o mar vai abrir e então verás aí que ele está com você. E do outro lado Jesus vai te dar as mãos e então verás que tens poder. Não te preocupes com as lutas, Jesus Cristo tem poder. Quando vier as provações, tudo ele pode fazer. E quando parecer perdido, ele vence por você. E se o mar não se abrir, ele chega até você, faz o mar se acalmar. A vitória vai te dar, ó irmão, por que temer? Por que parar se tu podes prosseguir? Por que chorar se com Jesus pode sorrir? Ele o mar vai abrir e então verás aí que ele está com você. E do outro lado Jesus vai te dar as mãos e então verás que tem poder. Porque parar se tu podes prosseguir? Porque chorar se Jesus pode sorrir? Ele o mar vai abrir e então verás aí que ele está com você. E do outro lado Jesus vai te dar as mãos, então verás que tem poder.
que então verás que tem poder. Que então verás que tem poder. Glória seja dado o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Ele é o Deus que tem poder. Não é? Jesus, certa vez, ele se expressando, ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Oh, glória seja dado o nome de Jesus. Você via um Deus desse, irmão, é maravilhoso, né? Porque ele tem todo o poder. Tudo está sobre o seu alcance. Nada acontece se não for uma permissão dele. Meus queridos irmãos, nosso irmão Luiz vai dar continuidade aí nos agradecimento, né? Alguns irmãos que têm entrado aí na nossa live, e o irmão Luiz vai estar agradecendo. Amém, irmãos. É muito bom ver vocês participando. O irmão Janilson, ele já visitou aqui a live, né? Num dia que eu não estava aqui, ele esteve aqui com o irmão Severino. O irmão é de Extrema, lá em Minas Gerais. Que Deus abençoe a vida do irmão, que o Senhor não esqueça da gente mesmo, esteja sempre orando, sempre Amém. Junto com a gente aqui. Quando tiver a oportunidade, é um prazer recebê-lo aqui, meu irmão. O irmão Josias Mota, ele dá graças a Deus e pede oração por todos da família dele, em nome de Jesus, né? O irmão Josias Mota ainda cita oração pela irmã Elizabeth Paulino e toda a sua família. Ele pede oração de cura, oração de abrir portas de emprego e de unção. Estamos orando por cada um de vocês aqui, meu irmão. A irmã Iracema Fraga, ela pede oração por Nicolas de Almeida Celestino e Antônio Gabriel. Ela pede oração de livramento e de saúde também. Ainda temos aqui o irmão Rafael Alberto Pinales, e ele está lá na República Dominicana, está escutando aí, assistindo a nossa live Celebrai. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E ele pede oração também, né? Que Deus abençoe a sua família e livre de todo mal. Estamos sim orando por cada um dos irmãos. Irmão Rafael, o senhor é muito bem-vindo aqui, né? E ainda temos aqui o irmão João Barbosa, que manda a paz do Senhor. Ainda vamos ter aqui a irmã Gildete Gama, que pede oração e precisa de um milagre, né? Um milagre na união, saúde. Que Deus abençoe a sua vida, irmã. Estamos aqui sempre pedindo oração, pedindo bênçãos especiais para os nossos irmãos. É um prazer a gente estar aqui podendo interceder por vocês. A irmã Nath Ramos também pede oração pela filha, pelo esposo, né? E que Deus esteja intervindo naquele lar, abençoando e acalmando, para que eles possam estar conversando em paz. Glória que Deus a Deus abençoe eles. Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar da ceia do Senhor, e para todos esses irmãos que estão nos ouvindo, eu quero falar que a ceia do Senhor, ela fala de comunhão. Toda vez que a gente se refere à ceia, a gente tem que pensar numa comunhão. Amém. E todos nós precisamos dessa comunhão. Vamos dar continuidade, logo a gente vai começar o assunto da lição, estaremos juntos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, também o nosso irmão Antônio Bevenuto, né, que entrou aí na live. Que Deus continue abençoando nosso irmão Antônio Bevenuto e a todos aqueles que estão conosco aí, muitos irmãos que têm estado conosco. O nosso irmão Edivaldo Ferriaço, né? Ele com certeza vai ser um dos parceiros. Vou procurar ele, conversar, não tive um tempo ainda da gente sentar, mas o nosso irmão Ferriaço, nosso irmão Edivaldo, vai ser um dos parceiros aqui da nossa live Celebrar e Adorando em todo o tempo. E já que muitos aqui estão pedindo oração, irmão Luiz, a gente vai já estar fazendo uma oração, né? Em prol a esses pedidos que está aqui na live, que Deus possa estar abrindo porta de emprego, que o Senhor possa estar curando, né? Porque Ele é quem pode fazer isso. Glória seja dado o nome do Senhor. A gente lembra daquela passagem bíblica acerca da cura, quando Pedro e João, eles subiram ao templo para orar, né? E ali aquele moço que estava esperando receber algo, né? Não sei se dinheiro, se alguma comida, eu não sei
Mas aqueles moços disseram: nós não temos prata e não temos ouro, mas tudo que nós temos a gente vai te dar. Em nome de Jesus, levanta-te e anda, não é? Então, a esse Deus que nós servimos, ele pode fazer maravilha na vida daqueles que estão carentes. E porta de emprego também, ele é o Deus que ele pode abrir porta, não é? A gente costuma dizer que o ser humano, ele abre porta na parede. Deus abre porta onde não tem parede. Esse Deus que nós servimos, ele faz coisas maravilhosas. Oramos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, está aí um pedido de oração dos teus servos, da tua serva. Meu Deus, que nesta noite o Senhor possa com providência estar, Senhor, fazendo algo em prol da vida dessas pessoas, abrindo porta de emprego, curando as enfermidades, trazendo unidade para a família. Deus querido, vai trabalhando, Senhor, nas vidas, e que o Senhor possa estar restaurando aqueles que estão afastados da tua casa, Senhor, que eles possam retornar ao primeiro amor. Vai fazendo maravilha, e que nesta noite, meu Deus, depois de nós falarmos desta lição que vai falar desse emblema tão maravilhoso que é o pão e que é o suco de uva, eles possam entender o teu amor, que tu amasse o mundo de tal maneira que desse o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus querido, vai agindo e trabalhando na vida das pessoas. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, continua conosco aí na live Celebrar e Adorando em todo o tempo. Vamos estar escutando mais um louvor, não é? Como já falamos, logo aí a gente estamos escutando, não é, o nosso irmão Luiz, que vai falar dessa lição tão maravilhosa. E não podíamos, como sempre, de deixar escutar esse hino maravilhoso, o grupo Voz da Verdade, Sou um Milagre. São hinos que são tocantes em nossas vidas, não é? Que nós lembramos que o Senhor fez por nós, nos deu um novo nome, nos deu uma nova vida, nos deu um novo lar. Jesus é bom e Deus é fiel. Nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.
descontar tudo no que há hoje. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Somos um milagre, não é? Somos gratos a Deus pela vida de cada um daqueles. O nosso irmão Luiz vai estar aí agradecendo, né, os comentários de cada um de vocês e citando o nome. Temos aqui o nosso irmão Severino, não sei se vai aparecer aí, mas esse irmão aqui, Severino, está em São Paulo. Não tem um comentário dele aqui, mas ele está passando aí na nossa live também. Mas eu vou deixar com o irmão Luiz e depois a gente vai estar colocando o hino que o nosso irmão Fernando, né, conhecido como Fernando do CD, ele pediu, Maria Marçal Deserto. Mas está aí com o nosso irmão Luiz, agradecendo aí aos nossos irmãos que estão conosco aí na live Celebrai. Amém, meus irmãos. A irmã Iracema Fraga ainda pede oração por Diego. Ela diz que ele se encontra no leito de hospital, né? O irmão Fernando pede oração por ele e pede a música que será tocada em breve. O irmão Zé Pedro, parceiro aqui do programa, lá da marcenaria. Paz do Senhor. Irmão Zé Pedro, vem aqui participar conosco, estamos com saudade do Senhor. Né, irmão Fortunato, ele está em Novo Progresso, lá no Pará, lá no norte. Amém. Que Deus abençoe todo o Novo Progresso, abençoe a família do irmão Fortunato e todos que moram naquela região. O irmão Jaime, né, o irmão Fernando está pedindo que Deus ele mude cada vez mais a sua vida. Nós também pedimos pela nossa, que o Senhor esteja nos transformando dia por dia e a gente esteja melhorando. Também temos aqui a irmã Grace. A irmã Grace, ela está passando pela primeira vez aqui na live, está conosco durante a live e ela é lá do Engenho Maranguape, ali em Paulista. Deus abençoe a sua vida, irmã Grace, sua família. E vamos dar continuidade ao programa, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Fique conosco, Deus tem uma palavra para cada um de nós. Glória Amém. a Deus. Então fica aí com o hino Maria Marçal, né? Deserto. Que Deus continue ajudando e abençoando. Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. O nosso irmão Fernando do CD, o Jaime Fernando, né? Que Deus continue abençoando. Nosso irmão José Pedro, né? José Pedro Marcenaria, que Deus continue abençoando, irmão José Pedro, sua esposa, a irmã Daniele, seu filho Moisés e Miqueias. Glória a Deus. E fica aí, escutando esse maravilhoso. Lembrando sempre, Jesus, esse deserto vai chegar ao fim, porque o Senhor está cuidando de ti. Diga isso, vamos! Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, e como um deserto isso vai passar. Por isso resistido sou, e quando a minha força se levanta as suas mãos e decore comigo e te adoro. E eu não vou,
Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto o que o Senhor está fazendo, Rio de Janeiro. De lugar alto eu não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver, sim, Senhor Jesus. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, e como um deserto isso vai passar. Por isso resistir estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me libertar. E te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais profetiza aí, Rio de Janeiro. Eu posso não. Hoje eu sei de uma coisa, que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar, levanta suas mãos e profetiza. É muito mais. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Te adorar é o meu prazer, não é? Que esta palavra possa cumprir-se na minha e na tua vida, não é? Como falou o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu creio que é a alegria de cada cristão é poder ter esta oportunidade de estar servindo a Deus, né, na beleza da sua santidade. A palavra do Senhor nos diz que todas as pessoas que adoram a Deus, ele deve adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então é isso que nós devemos fazer a cada dia das nossas vidas, né? Temos aqui alguns irmãos que têm entrado, nosso irmão Noé, que Deus continue abençoando o ministério de louvor aí, o irmão Noé, que é da igreja pentecostal aqui na nossa cidade em Macaparana, né? Que Deus possa estar abençoando a cada um. Também aqui o nosso irmão Antônio, né? Ele manda aqui a paz do Senhor. E nosso irmão José Vicente, ele não fez nenhum comentário, mas também entrou aqui na live, é o sogro do nosso irmão Valci. Que Deus possa estar ajudando e abençoando o nosso irmão. Meus queridos irmãos, chegou a hora aí do nosso irmão Luiz está falando aí acerca da nossa lição, né? Mais uma lição, a lição de número 10 do dia 10. Hoje é 9, mas a lição é dada nas igrejas, né? Toda igreja que usa a lição da CPAD, né? A Assembleia é aquela que usa mais, mas outras igrejas elas também usam essa lição, uma lição muito boa, muito maravilhosa, com comentários maravilhosos, com assuntos maravilhosos. E hoje nós vamos estudar um assunto muito maravilhoso que vai envolver a ceia do Senhor, esse símbolo tão importante, não é? Em que a igreja do Senhor, mensalmente ela está participando, os membros da igreja, a importância. A semana passada a gente estudamos
a importância do batismo, né? Nas águas. Nosso irmão Luiz, ele trouxe uma explicação muito maravilhosa, e hoje com certeza o irmão Luiz, ele vai estar falando acerca da ceia, né? E a importância do batismo, que é aquele que se batiza, ele tem a oportunidade de estar ceando, mas vou deixar com o nosso professor, porque não há melhor para nos ensinar nesta noite. Meu irmão Luiz, mais uma vez, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Severino. Está com o Senhor aí essa lição maravilhosa. Amém. Mais uma lição que nós vamos estar estudando nesta noite. Amém. Para os nossos irmãos que estão conosco, se tiver curiosidade desses assuntos que já foram tratados na lição, eles estão salvos aí no YouTube, e no Facebook. E no Facebook, se você quiser rever, se você quiser ver, se você ainda não viu e quiser ouvir esses assuntos, tenho certeza que Deus tem falado conosco de uma forma maravilhosa e vai continuar falando, porque adorá-lo é o nosso prazer, né? Como disse a música, e deve ser algo prazeroso. Semana passada nós falamos da alegria que sentimos em demonstrar a nossa fé através do batismo nas águas. Essa semana a gente vai falar da alegria, da comunhão com a igreja e da ceia do Senhor, né? O que tudo isso representa para nós. E nós já sabemos que você sabe o significado do pão, do vinho. Nós já sabemos que você sabe o que é consubstanciação, transubstanciação. Nós não queremos nos aprofundar nesse assunto que você já entendemos, mas o que nós queremos é trazer para a nossa vida uma prática de fé, uma vivência daquilo que é pregado nas nossas igrejas, né? Então, adoramos ao Senhor por isso e vamos entrar na nossa lição, né? O nosso textuário, ele está em 1 Coríntios 11:26, e ele nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ora, é um memorial, é algo que o próprio Jesus disse para fazer, para que nós, além de não nos esquecermos, nós mostrarmos para todo o resto do mundo a importância da morte, né, do sacrifício, da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Estamos chegando aí próximo da semana que todo mundo chama de Semana Santa, né? Na verdade, todas as semanas são santas, foram criadas por Deus, mas está chegando aí um momento no ano que se chama Semana Santa, e as pessoas observam mais os elementos da ceia, o sacrifício de Cristo, e por que não a gente entender ou se envolver, se aprofundar um pouco mais nisso agora, né? A gente vê que na igreja de Coríntios, pelo texto que nós lemos, e nós não vamos nos aprofundar demais nele, mas a gente vai ver que haviam divisões, estava havendo muita coisa errada quando acontecia a ceia do Senhor na igreja. Por exemplo, eles discutiam, eles se embriagavam, eles comiam uns antes dos outros, eles levavam, os que tinham mais condições acabavam comendo mais do que aqueles que tinham menos condições e que estavam passando muitas necessidades muitas vezes. E tudo isso, há uma tentativa que na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele tenta corrigir o que estava acontecendo lá dentro da igreja. Então, ele vai mostrar que a ceia do Senhor, ela é observada sobre 3 perspectivas. Primeira, ela olha para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. A segunda perspectiva é um olhar para o presente, quando a gente vê a real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E a terceira perspectiva, ela é um olhar para o futuro, quando mantém a sua expectativa e esperança na parousia ou na segunda vinda de Cristo, que é assim que é chamado, na segunda vinda de Cristo. Então, nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo, ou seja, com alegria, com tom de festa, né? Porque ela
traz para nós uma expectativa de uma salvação, de ir para perto do nosso Senhor, estar com Ele novamente, com o nosso Jesus. E isso deve alegrar o nosso coração. Glória a Deus. Assim como o batismo, ele é uma demonstração pública, é uma ordenança e é uma demonstração pública da nossa mudança de atitude, da nossa fé, né? Da mesma forma, a ceia do Senhor, como segunda ordenança, ela traz para nós essa alegria, esse aspecto de comunhão, não só com os nossos irmãos, mas também com o Senhor Jesus, participante do corpo e do sangue, do sacrifício que ele fez, ou seja, tendo um entendimento completo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém. Não é verdade? A gente vê ainda que a gente já falou antes e não vai se aprofundar sobre a transubstanciação. O catolicismo romano, a igreja romana, ela acredita que aquele pão que eles servem, a hóstia, e o vinho que eles servem, se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Mas a gente sabe que, o autor inclusive enfatiza isso, que na primeira ceia que Jesus realiza ali, ele está presente. Então como é que o corpo dele podia estar físico? Estar no mesmo lugar e estar em cada pedaço de pão que ele havia servido a cada um daqueles apóstolos que estavam ali. Então é algo que a Bíblia mesmo refuta, deixa claro que não é, né? Alguma pergunta, irmão Severino? Não, porque eu estava lembrando que o senhor falou a semana passada, eu vou falar um pouco do batismo, né? Sim. Que o senhor falou que o batismo do Antigo Testamento, ele era humano. Né? A parte física. A parte física. E o batismo do Novo Testamento, ele tornou-se espiritual. Isso. Aí no caso que Jesus estava falando do pão, era algo assim, muito importante para a igreja, mas espiritual. Exato. Né? Não é... A gente já não está mais naquela visão física. Isso. É sempre apontando para o espiritual. Quando Jesus estava falando, sempre ele estava falando nessa no sentido parte, espiritual. Nada de físico mais. A mesma coisa do batismo. Foi bom o senhor fazer essa colocação, porque da mesma forma que o batismo se transformou, que na antiga aliança era feita a circuncisão, que era algo físico. Né? Já o batismo nas águas, ele tinha uma representação espiritual de um novo nascimento. Né? Quando a pessoa emergia na água, e quando saía da água já representava uma nova vida, um novo nascimento. E era da mesma forma como a ceia, como o senhor... Mesmo Jesus sem ter pecado, mas isso aí aconteceu. Quando ele desceu às águas, que ele subiu, o Espírito Santo... Exato. Não foi? Em forma de pomba. De pomba desceu naquele momento. Exatamente. Que representava algo espiritual. Não algo físico. Ele não teve nenhuma transformação física. Ele teve uma transformação espiritual. Ele e todos nós, na verdade, que entendemos de fato o que é um batismo, né? Como é maravilhoso você ter a oportunidade de poder ser batizado, entender o novo nascimento e passar a ter uma nova vida. E a mesma alegria a gente sente na ceia do Senhor. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser participante do corpo e do sangue de Cristo, o que ela está querendo dizer é: você tem um entendimento completo do que está sendo mostrado aqui. Jesus derramou seu sangue e foi crucificado na sua carne para que nós tivéssemos a vida com Ele, com Cristo. Uma nova vida. Isso espiritualmente falando. Tudo espiritual. No caso da ceia, que até Paulo escreve no capítulo 11, versículo 23 por diante, mas um dos versículos ele diz que um come, né, do pão para a sua salvação e outro come para a sua condenação. Só que o homem carnal, ele não entende isso, né? Quantos que têm feito isso aí? Que têm participado da ceia indignamente, né? E isso é importante que a gente trate também, né? Que eu creio que o senhor vai entrar em todas essas áreas. Eu fico imaginando, a maioria das pessoas, elas fazem já a coisa no automático. Muita gente que a igreja, elas tem tido um crescimento rápido, graças a Deus, no Brasil,
E muitas das pessoas sequer compreendem por completo o significado de cada uma dessas ordenanças. E aí fica o problema que surge, né? Quando você não entende a importância da ceia ou a importância do batismo, o que acontece é que você faz de uma forma relaxada. E foi o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. A gente sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja com muitos problemas, né? A própria Bíblia mostra que era uma das igrejas mais problemáticas do Antigo Testamento, da igreja primitiva, No período dela, que ela era tão espiritual, né? Ela também se tornava carnal. Exatamente. Né? Algumas pessoas que estavam Mas lá. nós já falamos disso aqui anteriormente. Ela ficava num porto, era um istmo. O que é um istmo? É um local onde as embarcações passavam de um continente para outro continente. E ali, toda cidade que é portuária, a gente sabe que tem muita prostituição, que tem muita droga, que tem muita bebida, que tem muita vida mundana. E Coríntios, ele ficava exatamente numa posição geográfica dessa, onde muitas embarcações do mundo inteiro paravam lá, e isso trazia problemas até para a igreja, porque a prostituição era muito grande. Eu tô entendendo. Então, dentro da igreja, como se convertia muita gente naquele período, vinha pessoas de todos os tipos, trazendo todos os problemas, os costumes que tinham antes. Né? Foi lá que aconteceu de um membro da igreja, de uma pessoa da igreja, participante ali, do rol de membro, está envolvido com a própria madrasta, né? E que Paulo corrige de forma duríssima, né? Ele manda que seja expulso da congregação. E uma vez por outra a gente nos encontramos também e vê isso nos dias que nós vivemos, né? Principalmente hoje através das redes sociais, né? Pessoas com grande responsabilidade na igreja. De vez em quando aparece, e interessante, eu estava lendo um versículo essa semana que ele fala justamente sobre isso, e a gente vai ver durante a nossa lição que tem um versículo que diz assim: é importante que haja heresia entre vós, porque a sinceridade dos que são justos, ela vai ser demonstrada. Porque quando você tem no meio pessoas que levantam ideias erradas, ideias falsas, o justo ele não suporta aquilo e acaba contrariando aquele tipo de posição, e aí todo mundo percebe o que está pela palavra de Deus e o que não está pela palavra de Deus, ainda que a maioria hoje procure estar mais preocupada com a posição, com o cargo daquele que está falando, do que com a palavra de Deus em si, né? Mas acontece muito. Luiz, o senhor citando acerca da igreja de Corinto, que ficava ali naquele local, que vinha muitas pessoas, né? Ali de com todos as os suas culturas, países, né? Aí a gente vê hoje assim, hoje a gente pode ver que o cuidado de algumas igrejas hoje, como a gente citava a semana passada, né? De o candidato, a pessoa converter-se e a gente não batizar logo ele, porque hoje tem aquela palavra que usa assim, do relativismo, que tudo é relativo, né? E para não ter uma dor de cabeça maior, um problema aí daquele período de tempo, acha que está bem baseado no cuidado, né? Levando e não chegar todo mundo assim, você de uma vez batizando. Converter-se, não, pode batizar. Eu acho pode trazer um termo de prejuízo, um transtorno. Essa é uma das atitudes da igreja atual, é justamente essa, para evitar esse tipo de problema. Hoje ela criou, né, um método para receber o novo membro, e aí eu não sei, a gente tem igrejas que criam um chamado discipulado, né, e aquele discipulado nada mais é do que um acompanhamento daquela pessoa durante a trajetória dela, para ver se a conversão dela, se ele começa a dar frutos, se ele começa a testemunhar. Hoje, meu Luiz, há até um espaço maior, me perdoe eu estar entrando, né? Mas 30 e poucos anos que eu me converti, quando o candidato ele se apresentava ao batismo, além de fazer o discipulado dele, o cuidado era tão grande que na empresa que ele trabalhava, a igreja se preocupava em saber como era a conduta. Mesmo que porque fosse... isso aconteceu comigo. Alguns crentes que estavam ali ficavam observando. E o pastor, um presbítero ali, né, que
chamava e dizia como é que está a conduta do irmão Severino lá na empresa. Não, ele pode descer as águas, ele tem dado bom testemunho. Hoje a gente já não tem mais isso, esse cuidado, que era para ser importante também. Né? Hoje, se eu acredito, irmão, se fizer um negócio desse é processado. Né? Vai perguntar se o senhor está querendo me defamar, o senhor está querendo criar um problema para a minha vida, perguntando se... A coisa já não é tão espiritual como antes, não, aquele cuidado, né? Além do mais, eu acho que se a gente tivesse mantido... A gente falou semana passada que, infelizmente, dentro da igreja tem um grupo de irmãos que são novos convertidos, que nem querer ser batizado quer, porque é para não ter um compromisso maior. Enquanto que a palavra de Deus não faz separação disso. Né? A gente falou isso semana passada. E aí a gente fica pensando o seguinte, essas pessoas que pensam desse jeito, que querem levar uma vida dupla, um pé no mundo e um pé na igreja, a gente percebe que não houve uma conversão sincera e completa. Porque uma pessoa que não se alegra, que não tem um coração voltado, não se alegra por querer ser batizado, por ser batizado, essa pessoa não entendeu o que Jesus falou. Porque a gente viu claramente que é uma das ordenanças é que seja batizado. Né? A menos que haja algum impedimento, a ordenança do Senhor é que aquela pessoa seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem uma importância muito grande na vida do cristão. E a gente vai ver ao longo da lição, a gente vai ver acontecimentos, o porquê de Jesus deixar tão claro que era importante que fosse feita. Para o senhor ter uma ideia, ainda tem igrejas hoje que fazem isso. Mas é mais raro hoje. Mas na igreja primitiva, toda reunião, se fosse haver reunião semanal, havia ceia do Senhor. Se fosse haver reunião diária, havia a ceia do Senhor, o momento de cear. Então, a ceia do Senhor, ela não era estabelecida uma vez por mês. Ela na época, tinham reuniões que em toda reunião que era feita, se ceava. Hoje até, assim, não os mesmos membros, né? Mas dependendo da liderança, hoje mesmo a gente tem várias congregações. Então, cada congregação no período... No dia. E se você pegar uma escala em mais de uma congregação, você vai ter uma ceia mais de uma vez. Participando com os irmãos, que não é uma coisa que traga transtorno. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. É algo de santificação. Exatamente. Né? É algo que deve... É isso que eu estou dizendo. É algo que deve ser, para o crente salvo, algo prazeroso. Algo que traz alegria na alma, né? Algo que a gente entende que traz prazer, como disse a música. Né? Te adorar é o meu prazer. Então, se eu tenho esse entendimento de que tudo que eu faço para Deus me traz alegria, me traz prazer interior, espiritual, ora, eu vou querer fazer mais. E foi as palavras de Jesus, né? Diz, todas as vezes que fizerdes, fazer em memória de mim. Quer dizer, é uma coisa que vai trazer uma lembrança. Exato. O sacrifício de Jesus, por isso que hoje eu estou aqui nessa posição, né? Até uma posição privilegiada, né? De não ser mais aquela pessoa que vivia uma vida inclinada ao pecado. Sem ligação, né? Com Deus. Mas agora Deus dá essa oportunidade. Sem ligação com Deus. Irmão, o propósito do homem ter sido criado foi para buscar a Deus, para adorar a Deus. O senhor vê, isso é tão forte na vida dos homens, na vida das pessoas, essa adoração a Deus, que quando o homem não adora a Deus, ele adora um time de futebol, ele adora um cantor, ele adora um ator preferido, ele adora um objeto, um carro, mas ele foi criado para adorar. Ele só está adorando a coisa errada. Mas Deus, no propósito de vida de cada um de nós, Ele colocou como prazer, como alegria e adoração. Glória a Deus. Era para nós estarmos adorando a Deus. Como muitos de nós não estão voltados para Deus, adora qualquer outra coisa. Tem gente que adora planta. Tem gente que adora viajar. Se torna uma adoração na vida daquela pessoa. Mas a palavra de Deus nos diz que a gente foi criado para adorar a Deus. Glória a Deus. E eu acho interessante, não é nada. Essa semana eu estava vendo um testemunho de um pastor que estava sem condições.
Ele estava completando 15 anos de casado e queria poder viajar com a sua esposa. E ele aí aproveita uma viagem que ele tinha que pregar num país, e fora do Brasil. Ele é brasileiro, mas ia pregar fora do Brasil. E a esposa diz: bom, já que a gente não tem condições de fazer uma viagem, porque é muito caro e a gente não tem condições, então eu vou com você para essa viagem e você vai pregar, e no momento que você terminar o culto lá, a gente vai jantar, a gente vai fazer alguma coisa mais. Saiu daquela rotina e comemorou os 15 anos de casado. E aquele pastor diz: concordo plenamente, porque eu já vou ter que pagar minha passagem, porque eu tenho que pregar em tal país. Então, e o sonho dela era a França, né? E o país que ele ia não tinha nada a ver com a França. Ele foi chamado para pregar no Japão. Mas era uma viagem e estavam saindo do Brasil, e de qualquer forma é uma coisa agradável, né? Ele disse que uns 10 dias antes da viagem dele, a companhia aérea entra em contato e diz que o voo dele foi alterado e ele ia ter que fazer uma escala na França, em Paris, e tinha que ficar 2 dias por lá para pegar um outro voo para chegar no Japão. Ou seja, Deus realiza o desejo do coração da irmã e do irmão, e é uma bênção, né? Aí a gente pensa no seguinte: vale a pena servir a um Deus desse? Verdade. E quantas coisas Ele cuida de nós, e a gente muitas vezes não reconhece, não percebe, não vive aquela bênção, aquele milagre que Deus fez, né? Mas vamos adiante. Na nossa lição ainda ela vai falar sobre o que é consubstanciação, né? Que é que o corpo e o sangue de Cristo, ele afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão na ceia. E o entendimento luterano é denominado como consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica. Lutero ainda fala que, de certa forma, o corpo está ali representado, o corpo e o sangue. Já na posição pentecostal, a gente vê que a tradição entende que o pão e vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão, o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente, né? Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Mas também enfatizamos o aspecto memorial na celebração. Ou seja, fazer isso em memória de mim, é o que Jesus disse. Então, toda vez que a gente for fazer isso, a gente vai fazer em memória de mim, em memória de Cristo, né? Como ele disse. Nós temos o segundo ponto, que é o propósito da ceia do Senhor. E eu vou pular esse segundo ponto, vou deixar ele para o final, porque eu acho que dos 3 pontos é aquele que mais a gente pode trazer como prática para a nossa vida. No ponto 3 a gente vai ver o modo de celebração da ceia do Senhor. A palavra de Deus fala em 3 modos de celebração, né? A gente vê que quem participa indignamente é castigado, aquilo que o Senhor já falou antes. Se você, examinando a você mesmo, você se acha digno, não deve participar da ceia. Eu estou brigado com meu esposo, eu estou brigado com a minha esposa, eu não estou em comunhão com meus irmãos, aconteceu tal coisa e eu estou muito chateado, eu não consegui perdoar. O que é que a Bíblia orienta? Vá até essa pessoa, se conserte com essa pessoa, peça perdão. Essa pessoa pode lhe pedir perdão ou não, mas de repente você já resolve essa situação e espiritualmente você fica perdoado e desculpado para poder, né, ceiar com a sua mente voltada voltada para Cristo, né, o que a palavra de Deus diz. Se você tem um problema mais grave que isso, deve procurar o aconselhamento pastoral, conversar com o seu líder, com o seu pastor,
e ver a que ponto se chega a uma situação dessa. Mas a palavra de Deus nos diz que você não deve participar indignamente. Ou seja, sem dignidade. Se está fazendo coisas erradas, por que participar da ceia do Senhor? Se você participar, o alerta da Bíblia é que você vai participar para a sua própria condenação. E com Deus não se brinca. E Paulo ele falou, né? Toda vez que a gente for fazer, o homem examine a si mesmo. A si mesmo. Quer dizer, você tem a consciência de você saber que está certo ou errado. Você não é doido. Né? Isso é uma loucura. Você. A gente vê até, irmão, no caso da Bíblia, né? Eu estou diante do professor e a gente vê que muita igreja e pessoas têm julgado outras pessoas no caso de tomar ceia, que é uma atitude errada. Porque até a Bíblia fala que eu só devo julgar uma pessoa, não julgar assim para querer, mas tomar providência de algumas coisas em buscar mais de uma pessoa, né? Tiver um ou dois para chegar lá e conversar com aquela pessoa, ver a situação dele, né? Então, eu não posso chegar e julgar aquela pessoa, dizer, não, você não. Ou pode ou não pode tomar a Santa Ceia. Não. Né? Porque não. A Bíblia, Paulo diz, até eu acho que era por causa desses problemas que acontecia, muita gente levando, né, examine, e tal. Cada um examine-se a si mesmo. Eu não posso tomar a posição de julgar vocês. Vocês vão se julgar a si mesmo. Exato. Falar biblicamente, ensinar o que é certo e o que é errado, até onde você pode ir e a pessoa tomar a decisão certa. Né? E eu tenho certeza que o senhor já passou por isso, e os ouvintes, as pessoas que estão conosco, que estão nos ouvindo, sabem quantas vezes foi descoberto dentro das nossas igrejas, tomando ceia, participando de tudo, pessoas que não estavam em comunhão com a igreja. Quantas vezes já aconteceu? Então, diante de Deus, aquela pessoa vai responder. Não vai ser eu, não vai ser o senhor que vai ter essa responsabilidade de estar procurando a vida de um e de outro, não. Isso é com Deus. A própria palavra nos ensina que o Espírito Santo é quem convence do pecado e do juízo. Isso. Certo? Então, se aquela pessoa, espiritualmente, ela já morreu, ela está fria, ela já está fora da... Então, só Deus pode fazer alguma coisa. Ela já perdeu a consciência. E foi por isso que eu deixei o ponto 2 para a gente falar por último. Porque a gente vai ver que não é um ritual como se eu estivesse sentando com um amigo para tomar um refrigerante e comer um cachorro quente. Não é isso. Quando a Bíblia fala de ordenança e de comunhão, ela está levando a gente para um nível espiritual que na nossa vida normal, física, a gente não chegaria a um entendimento desse jamais. É algo sublime, é algo maravilhoso. É tão importante que vai ter lá a bodas do Cordeiro. É a ceia com o Cordeiro lá presente, com o próprio Jesus. Quando nós formos levados como igreja, estivermos com Cristo, a gente vai ser participante da boda do Cordeiro. E o que é isso? É a participação na ceia junto com o Senhor. É algo prazeroso, né? O casamento, né? A festa do casamento da igreja com o Cordeiro. Então, isso continua, isso é mostrado, e a gente já vai falar disso daqui a pouco. Amém, amém. Então, o segundo modo de celebração é que é uma celebração reverente. Paulo está falando aqui que tinha muitos que comiam, comia antes, outro comia depois, e havia até quem se embriagava. Então, a Bíblia condena isso. A Bíblia deixa bem claro que não deve acontecer isso, deve haver ordem, né? Deve ser algo com organização, com temperança, de uma forma em que todos possam participar de forma igualitária, né? E o terceiro modo de celebração é a celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o funeral de Jesus. Gente, quando a gente toma a ceia do Senhor, a gente não tem que sentir pesado, não tem que sentir o peso da responsabilidade da morte de Cristo. Pelo contrário, a gente tem que sentir a alegria. A gente tem que ter um sentimento de festividade,
porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Nós estamos ali representando a vitória que Cristo nos deu. Mas para falar do ponto 2, que eu disse que ia deixar por último, eu quero convidar cada um dos irmãos para abrir a Bíblia no livro de Segundas Crônicas, no capítulo 14. E a gente vai ler uma história que é conhecida da Bíblia sobre um rei chamado Asa. E a gente vai ver bem claro. Nós vamos, se você não quiser acompanhar por sua Bíblia, você pode marcar aí, ó, nós vamos ver alguma coisa no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16. Por que é tão importante os memoriais que Deus deixou para nós, as ordenanças que Deus deixou para nós? O rei Abias morreu, primeiro versículo, né? Segundas Crônicas 14, eu vou estar lendo na versão linguagem de hoje. Eu estou com duas versões abertas aqui, mas eu vou estar lendo na linguagem de hoje, porque ela tem uma linguagem bem clara para os nossos ouvintes. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor, seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração, derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Azera. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados dele, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortaleza na cidade, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Preste bem atenção agora. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado ao Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá armados com escudos e lança, e 280 mil homens de Benjamim armados com escudos, arcos e flecha. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zerá marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele, e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Vejam mais uma vez a atitude de Asa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em ti e em teu nome estamos aqui para lutar contra esse grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus, ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram. Sendo perseguido por Asa, resultado, Asa foi lá, ganhou aquela batalha, ainda botou os homens mataram-se todos aqueles homens que tentaram vir contra Asa e o povo, né, de Judá, e Deus deu vitória, garantiu a vitória completa a Asa. Aí vejam bem, quando a gente chega no versículo 15, Asa continua firme na sua fé, adorando a Deus e obedecendo às ordenanças que Deus havia dito. O Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi falar com Asa e disse: rei de Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem o Senhor seu Deus, está com vocês.
se é que vocês estão com ele. Ou seja, é condicional. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está conosco se nós estivermos com ele. Se nós não estivermos com ele, Deus não está conosco. Então, é isso que o profeta diz. O Senhor, seu Deus, está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor e o Deus de Israel, e eles procuravam e o encontraram. Naquele tempo ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Observem a situação. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre eles ou sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa viu essa mensagem do profeta Asaías, filho de Obed, e ficou cheio de coragem e acabou com todos os ídolos imundos que haviam em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que tinha conquistado, na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor que estava no pátio em frente ao templo. Até a sua própria mãe, ela era idólatra, tinha um poste ídolo, e ele manda derrubar esse altar e acaba com tudo isso de adoração. Então, o que acontece? Por que é que eu estou trazendo essa... A gente vê no versículo 16, essa história da mãe dele que eu estou dizendo. Asa também tirou a sua mãe, Maacá, da posição de rainha-mãe. Ele destituiu ela como rainha, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir de poste da deusa Azerá, a própria mãe dele. Aí ele destitui ela, desconsidera ela como mãe e faz com que o altar dela seja derrubado. E ela é expulsa daquele lugar. Mas sabe o que acontece? No versículo 19 diz assim: e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Eu fiquei pensando, meus irmãos, por que é tão importante para Deus esses memoriais? Por que que Deus ele traz essas ordenanças e faz com que, dizendo ao homem, olha, cuida da tua fé, faz isso em memória de mim. Toda vez que vocês sentarem para comer, que estiverem em comunhão juntos, faça isso lembrando que eu morri por vocês na cruz, que eu mandei meu filho unigênito, né? E sempre nos lembrando. Por quê? Porque o rei Asa, a própria Bíblia dá testemunho dele, dizendo que ele foi um grande rei de Israel. E a história dele está escrita até hoje nos livros de Israel. Contudo, a gente vai ver no capítulo 16, 20 anos depois, em irmão Severino, veja o que acontece. Passa-se aquele período ali onde Asa fez todas aquelas maravilhas no povo de Judá, e ali já havia uma separação entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte era Judá e Benjamim, e o reino do sul eram as outras 10 tribos de Israel. Eles se separaram. E a coisa espiritualmente já estava tão séria, tão ruim, que eles estavam guerreando entre si agora. Não era mais com os amorreus, não era mais com os filisteus, não era mais com outros povos. O próprio povo da terra prometida, aquele que saiu do Egito, aqueles das tribos que foram divididas, começaram a guerrear entre si. 20 anos de paz no reinado de Asa, depois daqueles 15 anos que a gente já tinha falado, no ano 35, Asa não tinha mais problema nenhum. Não havia nada para Asa se preocupar. Asa tinha sido um rei exemplar. E agora
o rei Asa estava passando por um período de esfriamento. Se afastou de Deus e já não entendia e não ouvia mais a voz de Deus. Então o que acontece? No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que não deixava de ser da sua família, né, que era de Israel, invadiu Judá e começou a cercar as muralhas da cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou prata e ouro do templo, que era para servir a Deus, das coisas consagradas a Deus. Ele pega aquele ouro, aquela prata, tira do palácio também e vai para Damasco procurar um rei que não era do povo de Israel, do povo escolhido que foi tirado do Egito, um rei pagão, para dar essas ofertas a ele, para ele se juntar com ele para guerrear contra o seu próprio povo. O que é que a gente traz para a gente isso? Quando a gente vê um memorial desse estabelecido como a ceia do Senhor, como o batismo, aí a gente diz assim, mas não é exagero todas as vezes que a gente se reunir, a gente fazer o pão e o vinho, a ceia do Senhor? E por que Deus faz isso? Porque o homem, ele tem uma tendência de, quando tudo está bem na vida dele, ele não olha para Deus. Ele olha para qualquer coisa que seja mais fácil, mas não olha para Deus. Foi o que Asa fez. Asa procura, no capítulo 16 a gente vai ver, que Asa procura se juntar com um rei pagão, paga a esse rei pagão, não procura o seu Deus, não vai até Deus como ele foi da primeira vez e disse, ó Deus, livra o nosso povo da mão desse exército dos etíopes. Ele esquece isso e simplesmente pede a ajuda de um rei pagão para guerrear contra um outro rei, o rei de Israel. Mostra que está completamente fora da vontade do Senhor. Aí Deus manda o profeta lá, e o profeta quando chega lá e diz, Asa, quando aconteceu há 20 anos atrás do povo etíope vir com um exército de 1 milhão de pessoas para te atacar quando tu só tinha 480 mil homens, tu me pedisse e eu não te garantia a vitória, não? Deus diz ao rei Asa, por causa disso, porque tu confiasse no homem ao invés de confiar em mim, eu vou fazer o seguinte, tu vais o teu reinado vai estar ameaçado por esse teu novo amigo aí, esse rei que tu buscasse. Hoje ele está te defendendo, mas ele vai vir te atacar e vai tomar a cidade por causa disso. E tu serás amaldiçoado. Então, pouco tempo depois ali, o rei Asa adoece e morre, porque simplesmente não observou o que Deus havia determinado para ele. Onde nós queremos chegar? A gente está falando de ordenanças do Senhor. Nós falamos semana passada sobre o batismo e agora nós estamos falando sobre a ceia do Senhor. Quando o homem começa, Deus está o tempo todo querendo manter uma comunhão e nos garantindo vitória. Pode observar, não sou eu que faço alguma coisa para ser merecedor, não sou eu que tenho condições de fazer para Deus, é Ele sempre que faz para mim, sempre. E aí Deus diz, olha, eu estou fazendo esse memorial que é para vocês não esquecerem de mim. Vocês todo o dia, toda a semana, todo mês, vocês têm que tomar essa ceia e se lembrarem da minha morte, porque eu entreguei a minha carne e o meu sangue para salvar vocês. E o homem começa a tratar essas coisas especiais de Deus como se não fosse nada. E o homem começa a levar uma vida, ele vai ser abençoado por Deus, ele vai sendo abençoado por Deus, e ele começa se afastando de Deus e não percebe. Hoje nós temos milhares de religiões pelo mundo.
E a maioria diz que é cristã. A grande maioria. Só que anda pela Bíblia, nós temos a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Grega, o protestantismo que hoje a gente chama de os evangélicos, são divididos em não sei quantas denominações diferentes. A gente nem sabe quantas denominações são divididas essa igreja. O que é que eu quero dizer? Vocês acham que quando a igreja primitiva, que era uma só, se ela tivesse mantido a comunhão, se ela não tivesse se separado em ideias erradas, vocês acham que Deus não estava completamente operando e no nosso meio fazendo todas as maravilhas e sinais? É claro que estava. O que acontece é que algumas se desviaram e não foi de uma hora para outra. Elas não dobraram ali a esquina, os membros daquela igreja não dobraram a esquina e agora se tornaram incrédulos, não. Isso foi pouquinho. O rei Asa, ele veio acomodado, ele ganhou, teve grandes batalhas na vida, vitoriosas, porque Deus garantiu, e aí ele começa a se acomodar, fazer praticar o que não era para praticar. A própria Bíblia no capítulo 16 vai dizer que ele não derrubou todos os postes ídolos. Alguns ficaram de pé. Só isso já é suficiente para que ali se cresça novamente um outro movimento e vá ganhando pessoas, e vá ganhando adepto, e se afaste de Deus, que foi o que aconteceu, como aconteceu com ele. E ele simplesmente se acomodou na fé, como pode acontecer com o senhor e pode acontecer comigo também. Com certeza. Ah, eu não vou participar da ceia não, porque a ceia só todo mês tem, né? Todo mês tem e eu não quero participar e eu não vou participar e eu não tenho outro motivo para não... Ah, hoje eu não vou para tal reunião não, porque eu não quero... Todo dia tem. E aí a gente começa ao esfriamento espiritual, a se acomodar. E aí a gente começa a não observar uma ordem direta de Jesus. A ordem de se batizar, a ordem de ceiar. E aí a gente começa a não participar. E aí a gente começa a mexer naquilo que é santo na nossa vida. A gente pode falar o seguinte, que é você manter a disciplina. Sim, né? Sem achar que é uma coisa pesada, de forma natural. Porque também se você, por exemplo, é como um casamento. Se o senhor é casado com a sua esposa, se o senhor disser assim, por exemplo, só um exemplo, graças a Deus o senhor vive muito bem com a sua esposa, mas vamos dizer assim, se o senhor é casado com a sua esposa e alguém pergunta, irmão Severino, o senhor vive bem? O senhor disser, por exemplo, vivendo bem ou não, eu tenho que viver com ela. Isso vai ofender a sua esposa e vai, de certa forma, passar uma imagem de que o seu casamento não é bom. Mas se o senhor disser assim, graças a Deus, a minha esposa é uma bênção e eu a amo. Além de ela ficar muito feliz com um negócio dessa, ela também, as pessoas que vão ouvir, vão dizer assim, glória a Deus. Deus está ali naquela situação. É como a nossa intimidade com Deus. Se eu sirvo a Deus como o irmão do filho pródigo, somente para passar na cara do meu pai que eu ando reto, eu estou do mesmo jeito que o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo estava pior do que ele. Porque quando o irmão volta, que estava perdido, ele diz, esse teu filho aí, eu tenho te obedecido até hoje, como quem diz assim, eu faço o que tu queres e eu não estou ganhando isso. Então, a gente não deve fazer para Deus porque a gente é obrigado. Mas a gente deve fazer para Deus com alegria, com prazer, né, com todo amor e dedicação que a gente deve fazer. No caso, a ceia não é um remédio para curar a minha doença. Não. Né? Ela é... A ceia é algo que já é para aqueles que são curados. Exatamente. É um motivo de alegria, é um motivo de regozijo, é um motivo de prazer. Eu não estou indo para a ceia porque eu sou obrigado. Eu estou indo para a ceia porque eu quero comemorar. Eu quero me alegrar com o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Glória a Deus.
Então, é essa visão. Se você se comportar como o rei Asa, que teve muitas vitórias, acumulou muitos tesouros, mas com o tempo você esqueceu do valor da comunhão, que é a coisa mais importante que a gente tem, a nossa comunhão, a nossa aproximação com Deus. Se qualquer outra coisa tira a atenção da gente em relação à nossa adoração, à nossa comunhão, que a ceia é uma adoração. A ceia é uma adoração, você está ali para adorar. É o ponto mais importante que tem dentro da igreja. É uma adoração, você está ali adorando ao que Cristo fez por nós. E se você não acha que isso é de importância, a ordenança de Cristo, então você está indo pelo caminho de Asa, do rei Asa. Acaba se acomodando e perdendo aquela comunhão perfeita com Deus. Aleluia. Mas que Deus, Ele aplique no nosso coração essa palavra. Vamos falar aqui na nossa conclusão ainda, aqui que nessa lição a gente, sob diferentes perspectivas, a gente viu vários aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia. A gente viu aqui. Não é um sacramento, ou seja, não é uma forma mágica que concede graça ao que dela pratica, foi aquilo que o senhor falou agora, né? Eu não vou para a ceia porque eu vou receber superpoder para suportar as coisas que vêm, não é assim, né? A ceia não é um sacramento, né? E nem tampouco uma vacina, né? Que vai tornar a minha comunhão maior com Cristo porque eu tomei uma vacina. Não. Ela, na verdade, ela é o direito de celebrar uma importante ordenança, e ela também é o resultado da graça que foi concedida a cada um de nós que somos crentes. Se a gente reconhece a graça concedida, qual foi a graça concedida? Jesus derramou o seu sangue e foi crucificado na sua carne para que nós pudéssemos ser livres. Então, é o entendimento disso aí. Então, é necessário ter esse discernimento quando a gente participar desse rito cristão. Então, trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, e nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. A pessoa que vive no pecado, ela não pode estar ceando, porque ela vai estar fazendo isso para a sua condenação. Então, que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, aplique em nosso coração, começando pelo meu. Eu preciso a cada dia mais me alegrar e ter uma comunhão mais perfeita com meu Deus. E que Deus possa abençoar todos os nossos familiares e os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo moído na cruz. Obrigada pela minha salvação. Obrigada pela tua presença dentro de mim. Obrigada, Senhor. Cordeiro de Deus, seja o meu louvor, a minha adoração. Cordeiro de Deus, seja o meu clamor, a minha devoção ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo. Ao todo-poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos nas mãos e nos pés foram por mim. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero
altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar. O Senhor removeu a antiga aliança, estabeleceu a nova. Tua graça me libertou, Senhor. Ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nem um segundo. Ao Todo-Poderoso Deus, meu Redentor, e por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos nas mãos e nos pés foram por mim. Ao morrer no amor de cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar, é por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar, que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei em teu altar. Ao Cordeiro seja o meu respirar. Glória a Deus, Jesus é bom e Deus é fiel, né? É uma benção do céu, devemos agradecer a Deus, agradecendo ao nosso irmão Luiz, né? Luiz Filho, por mais uma lição, essa lição tão maravilhosa que nós estudamos nesta noite, em que a igreja ela deve reconhecer, né? Que Jesus ele deu a sua própria vida por mim e por você, né? Para que a gente possa assim ter essa tão gloriosa oportunidade de reunirmos sempre em participar da ceia do Senhor. Meus queridos, queremos agradecer a Deus pela vida também dos nossos irmãos colaboradores, né? A nossa irmã Anita Bolo, a minha esposa, Serralharia Evangélica, supermercado evangélico também ali, aqui no centro da cidade, né? É o Bem Bom ali com o nosso irmão Garibaldo em Pirauá, que Deus continue ajudando e abençoando nosso irmão Garibaldo. Temos também aqui um dos nossos colaboradores, Farmácia e Armazém dos Trabalhadores, né? PH Construção, né? Então todos esses que têm aí nos ajudado a nós estarmos aí com esse trabalho, e sempre, irmão, nós temos investido. O ano passado a gente compramos o nosso ar-condicionado com aqueles que nos ajudaram, né? Muitos que nos ajudaram aí, e a iniciativa do nosso irmão Luiz Filho, que aqui está, né? Deixa o irmão Severino, coragem e disposição a gente tem para comprar. E foi uma bênção do céu, e sempre a gente pensa em melhorar, né? E agora a gente pensa em mudar a nossa mesa de som para melhorar mais o som, a gente ter os nossos trabalhos aqui, como temos as nossas lives com os grupos musicais, né? Então os irmãos, ore para que Deus possa estar nos ajudando. Nada é impossível para esse Deus que nós servimos a Ele, né? O nosso objetivo é de cada dia mais nós melhorarmos. Os irmãos vê que a gente faz tipo um rodízio aqui nas nossas webcam, né? Onde temos 3 webcam, tem 4 mais 1 é mais fraco, a gente também pensa
em comprar uma webcam melhor para colocarmos na nossa live e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Agradecemos a todos, né, que têm estado conosco aí na live Celebrai, adorando em todo o tempo, né? Entrou aqui na live o evangelista aqui, evangelista Adeildo, né? Ele diz: glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, programa abençoado, né? Que Deus continue ajudando e abençoando. Estamos chegando ao final de mais uma live, a live Celebrai, adorando em todo o tempo. O nosso irmão Luiz, ele vai aí, não sei se tem algumas pessoas que entraram na live, enquanto o irmão Luiz falava, ele vai estar dando os agradecimentos. Se alguns irmãos, hoje ele ficou só mais nessa parte, de dar a palavra e fazer os comentários acerca daqueles que têm estado conosco. E vocês podem até estar também nos ajudando, fazendo comentário para a gente melhorar mais o que se deve fazer para melhorar a nossa live, né? Vocês são um daqueles que estão conosco. A gente faz a live e dependendo primeiramente de Deus, né? Deus acima de todos, e vocês que nos acompanham, que têm compartilhado, né? E nós só temos que agradecer ao Senhor. Meu irmão Luiz. Amém. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, dos irmãos que estão conosco desde o início. Pedir que continuem orando, né? Nós estaremos orando por vocês e vocês por nós, para que a gente continue fazendo a vontade de Deus sempre, né? Pedir pelos nossos patrocinadores. A irmã Miriam Almeida está mandando um amém aqui, que Deus abençoe a vida dela, da sua família, e abençoe a vida de todos os irmãos de todo o Brasil. Inclusive hoje teve até um irmão lá da República Dominicana. Amém, que Deus abençoe, amém, também a vida dele. Então, que tenhamos uma ótima semana e que possamos estar adorando a Deus. Orem também pela família do nosso irmão Severino. Deus abençoe a família do irmão Severino, que é completamente envolvida nesse projeto. Amém. Amém. Na próxima semana, dia 17, no caso a lição é 16, estamos estudando sobre o culto da igreja cristã, né? Então, desde já ore para que Deus possa estar nos dando mais uma oportunidade de nós estarmos aqui junto com todos vocês. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus, né? Quero agradecer nesta noite pelo nosso irmão Jaime Fernando CD, né? Que também faz parte, né, do nosso ministério. Muito trabalhamos ali na congregação na Vila Moura Cavalcante, né? Então só tem que agradecer pela vida do nosso irmão Jaime Fernandes, e esteve conosco nesta noite na live Celebrai, adorando em todo o tempo. E todos que participaram aqui, que Deus continue ajudando e abençoando. Oramos ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos nesta noite, meu Deus, por mais esta live. Continua ajudando e abençoando. Abençoa o nosso irmão Luiz, toda a sua família, a sua sogra, a irmã Dida, que é muito carente das orações. Abençoa a minha família, minha mãe, meus irmãos, meu irmão ali no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus, vai ajudando a cada um. Os meus filhos, aqueles que estão ali em João Pessoa. Oh, meu Deus, os que estão aqui em Macaparana, minha esposa. Meu Deus, abençoa, Senhor, a cada um, dando saúde. Amém. Livrando de todo mal. Ser com cada um de nós, cada um daqueles que fizeram seus pedidos de oração, que está aqui conosco na live. Que o Senhor possa, e aonde ele estiver, nós não conhecemos nem sabemos os problemas, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor pode fazer prodígio e maravilha. Nos dás uma noite maravilhosa, te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nossos irmãos, né? E o nome do Senhor